Olá a todos e bem-vindos ao podcast. Eu sou Platão e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das minhas ideias que, acredito, ainda são profundamente relevantes para a sociedade moderna. Agora, eu sei que vocês provavelmente já ouviram falar do meu trabalho, das minhas ideias sobre o mundo das ideias, a justiça, a educação. Então, em vez de me limitar às minhas grandes obras, como a República, vou tentar trazer uma versão mais direta e acessível para o que eu venho pensando ao longo dos anos. Vamos começar com algo que consideramos a base de todo o pensamento filosófico: a busca pela verdade. Um dos conceitos mais centrais da minha filosofia é o que chamei de mundo das ideias, ou mundo das formas. Agora, imagine o seguinte: vocês estão em uma caverna, vendo apenas sombras de objetos que estão atrás de vocês. Essas sombras são tudo o que vocês conhecem, tudo o que percebem com os seus sentidos. Porém, essas sombras não são a verdadeira realidade. A verdadeira realidade, como eu defendo, está além dessas percepções sensoriais. Está no mundo das formas. Essas formas são ideias perfeitas e imutáveis, como a justiça, a bondade ou mesmo conceitos como beleza. No nosso mundo físico, vemos apenas reflexos imperfeitos dessas ideias. Um belo pôr do sol, por exemplo, é apenas uma sombra da verdadeira beleza. A verdadeira beleza existe no mundo das ideias, que está além de nossa percepção sensorial. Eu diria que o grande objetivo de nossas vidas é tentar, de alguma forma, alcançar a compreensão desse mundo das formas, para ver as coisas como elas realmente são, e não apenas como aparecem. Agora, vamos falar sobre um dos meus maiores interesses, e talvez o mais conhecido: a justiça. Eu sempre defendo que a justiça não é apenas uma questão de regras e leis, mas sim uma virtude que deve ser cultivada pela alma. Em minha obra A República, falei sobre como uma cidade justa deve ser estruturada, mas isso também se aplica à vida pessoal. Imaginemos por um momento uma cidade ideal. Ela deve ser dividida em três partes. A primeira parte seriam os governantes, aqueles que têm o conhecimento e a sabedoria para governar, que chamamos de filósofos reis. Eles são os mais seguros e, por isso, são os mais preparados para tomar as decisões mais importantes. A segunda parte é composta pelos guardiões, ou soldados, aqueles que defendem a cidade e mantêm a ordem. E, por fim, temos os produtores, os agricultores, os artesãos, os comerciantes, que são os responsáveis por fornecer as necessidades de materiais para a cidade. A justiça ocorre quando cada aula realiza o trabalho para que o qual esteja naturalmente mais bem equipado. Quando cada parte da cidade faz o que lhe cabe, em harmonia, a cidade será justa. Agora, se você isso ao indivíduo, o princípio é o mesmo. A justiça interior acontece quando razão, espírito e desejo estão em harmonia. A razão deve governar a alma, com a ajuda do espírito, enquanto os desejos materiais devem ser controlados. Falemos agora sobre a educação. Para mim, a educação é o processo pelo qual a alma é preparada para perceber o mundo das ideias. A verdadeira educação não é apenas aprender sobre o mundo físico, mas é, sobretudo, um processo de registrar aquilo que já sabemos em nossas almas, como a filosofia do anamnese, ou recordação. Acho que temos, em nossa alma, as ideias das formas, mas somos cegos para elas enquanto estamos imersos no mundo físico. Por isso, a educação deve ser algo que vá além da simples memorização de fatos. Deve ser um exercício de questionamento, de reflexão, de busca dentro de si mesmo. Não se trata de acumular informações, mas de cultivar o entendimento profundo. Para que uma sociedade floresça, é necessário que seus cidadãos sejam educados, e isso, como mencionei antes,
começa com os governantes filósofos. Eles devem ser os mais seguros e, portanto, os mais preparados para guiar os outros. Uma parte importante da filosofia que compartilho com vocês é minha visão sobre a alma. Eu acreditei que a alma humana é composta por três partes: a razão, o espírito e o desejo. A razão, como mencionei antes, deve governar como outras partes. O espírito deve apoiar a razão e os desejos devem ser controlados. Cada uma dessas partes deve estar em equilíbrio para que uma pessoa possa viver de maneira justa e virtuosa. A razão busca a verdade, o espírito busca a honra e a coragem, e os desejos buscam a satisfação material. Quando esses três elementos estão em harmonia, a pessoa vive uma vida virtuosa. Quando um deles domina de forma desproporcional, uma pessoa se desvia do caminho da virtude. A verdadeira felicidade, ou eudaimonia, surge quando conseguir equilibrar e cultivar essas três partes da nossa alma. Agora, talvez um dos aspectos mais profundos da minha filosofia: a imortalidade da alma. Eu sempre acredito que a alma é imortal e que, após a morte do corpo, ela continua sua jornada. A morte, para mim, não é o fim da vida, mas uma transição. Como falei em O Fédon, um de meus, quando morremos, a alma vai para um lugar onde será julgada de acordo com as virtudes que cultivou enquanto viveu. E dependendo de como vivemos, a alma se dirige para um destino mais elevado ou mais baixo. O importante, então, é o cultivo da virtude durante toda a nossa vida, para que possamos nos aproximar da perfeição das formas, alcançando o verdadeiro bem. Bom, pessoal, espero que esta conversa tenha proporcionado uma visão mais clara e acessível das minhas ideias. A verdade é que a filosofia não é apenas uma busca intelectual. Obrigado por ouvi-los. Até o próximo episódio, onde continuaremos a explorar mais do que a filosofia pode oferecer para transformar nossas vidas e a sociedade.